Saudações democráticas, meu nome é Fernando Pena, eu sou o atual diretor da Faculdade de Educação da UF. Esse é o canal Comunidade FEUF, que nós criamos para continuar o debate durante esse período de isolamento social. Estamos aqui hoje para a nossa 7ª conversa, com o tema Educação em Tempos de Pandemia para os Sujeitos Privados de Liberdade. Temos aqui como debatedoras hoje a Sandra Maciel, minha colega de FEUF, a Fabiana Rodrigues, da SEDUC, do Fórum EJA, e a Vanusa de Mello, que é professora substituta na FFP-UERJ, nossa super parceira FFP. Além disso, como sempre, nossas colegas de Sensibiliza UF, Jaqueline e Michele Ferreira, né? A gente descobriu aqui que você tem o mesmo sobrenome. Então é isso, pessoal. Vamos lá, vocês já conhecem um pouco a dinâmica, a gente vai fazer esse primeiro vídeo com uma conversa inicial e depois a gente vai para o Meet continuar a conversa, ok? Então, Sandra, vamos começar com você. Esse é um tema que muita gente não conhece, né? Então eu queria que você fizesse um panorama aí para todo mundo entender do que a gente está falando quando fala sobre esses sujeitos privados de liberdade agora nesse período de pandemia. Olá, Fernando, Fabiana, Vanusa, Michele e Jaqueline, muito prazer e bom dia a todas. Então, Fernando, esse tema é um tema que, embora ele seja muito falado, né, na mídia, as pessoas tratam desse tema como se tivessem muito conhecimento, mas ainda existe um desconhecimento muito grande da realidade da população privada de liberdade. Então, a gente conversou ontem, né, para poder pensar sobre essa participação e achou que era importante contextualizar um pouco esse espaço para que as pessoas que estão assistindo conheçam um pouco mais essa realidade. Então, por exemplo, o Brasil, ele é o 3º país que mais encarcera no mundo. Eu acho que esse é um dado que talvez poucas pessoas conheçam, mas ele é fundamental para que a gente entenda esse contexto da privação de liberdade. Nós temos 773.151 presos no Brasil, a maioria são homens, jovens e negros, 51% têm o ensino fundamental incompleto, e em relação à questão das atividades educacionais da prisão, somente uma média de 10%, de 10 a 12% que participa de alguma atividade educacional. Então, isso já fala muito de quem são esses sujeitos, né? De quem nós estamos falando, né? A gente não está falando de qualquer pessoa, né? Qualquer brasileiro. Nós estamos falando de um grupo muito específico, né? Que são jovens, são negros, são homens com baixa escolaridade. Eu acho que é importante, antes até da gente começar esse debate, eu trazer uma questão que a gente tratou muito na hora da construção desse manifesto, que é o que a gente vai hoje discutir, de que o nosso posicionamento em relação à questão da privação de liberdade é que nós entendemos que esse espaço ele é um espaço de exclusão, né? Então, que o nosso entendimento é que esse espaço precisa, na verdade, ser reinventado ou que ele não exista, né? Que nós acreditamos numa política de segurança pública que é antipunitiva, né? Que é do desencarceramento. Pensar ações para essas instituições de privação, elas têm sempre no nosso entendimento que passar por esse entendimento, né, de que a compreensão que a gente tem desses espaços é que esses espaços são espaços de inclusão. Bom, por exemplo, a taxa de superlotação das prisões é de 166%. Então, nós temos no país prisões superlotadas. 58% é uma média, né, desses estabelecimentos não dispõe de assistência médica. E aí eu vou trazer alguns dados bem curtos, porque, surpreendentemente, ontem, eu não sei se por uma questão da minha internet ou, não sei, por uma questão dos dados, né, a gente agora está com problemas em acessar dados, eu não consegui acessar as informações do DEPEN, que é uma informação que eu sempre conseguia acessar muito facilmente. Então, eu vou trazer dados que eu conseguia por outros canais, mas que não os dados oficiais que estavam disponíveis no site do Ministério da Justiça. Então, sobre a questão da assistência médica, diante dessa questão da pandemia que a gente está passando agora,
58% dos estabelecimentos não dispõem de assistência médica. A incidência do vírus HIV é de 138% maior que a população em geral. E a população prisional, ela tem 4 vezes mais chances de cometer suicídio. Então, a gente está falando aqui de uma população pobre, né, uma população que está vivendo uma situação dentro da prisão de falta de garantia de direitos. No caso da educação, 88% dos privados de liberdade não estão envolvidos em nenhuma atividade educacional. Aqui eu estou falando dos adultos, não dos adolescentes. A situação dos adolescentes ela é diferenciada, embora a gente também vá encontrar violações de direitos nas instituições de privação para os adolescentes, mas é uma situação outra, porque a gente está falando de jovens e adolescentes, e não de adultos. 85% da população prisional não tem acesso ao trabalho. Esse é um dado que eu acho que é muito importante, porque a gente ouve muito no senso comum, né, as pessoas dizendo assim, tem que botar eles para trabalhar, essas pessoas têm que trabalhar. Mas se a gente pensar que 85% não tem acesso ao trabalho, né, não é uma escolha não trabalhar. Não trabalhar é uma condição que foi dada pelo Estado. Né? Você tá numa situação custodiado, né? Quem toma conta desse espaço é o Estado, então escolha para estudar, escolha para trabalhar, nesse caso, não está sendo feita pelo sujeito privado de liberdade, mas é uma escolha de um projeto de privação ou um projeto de segurança pública que nega esses direitos, que são o direito ao trabalho, à saúde e à educação. Outro dado que eu acho que é importante da gente falar, que 40% desses sujeitos, dos presos, eles não foram ainda condenados. Né? E dos condenados, as sentenças, a maioria das sentenças, mais de 50%, elas giram em torno de 4 a 8 e de 8 a 15 anos de prisão. Então, nós temos uma prisão superlotada, com pessoas com baixa escolaridade, pessoas pobres, pessoas negras, com superlotação e com altas condenações. Né? Então, toda essa discussão que a gente ouve no senso comum, no Brasil a gente não prende, né? A polícia prende, o juiz solta, as pessoas, o cara está lá de boa na prisão, olhando as estatísticas, isso não se justifica. Né? São dados que estão muito mais no imaginário da população, né? No imaginário equivocado da população, sobre essa população que está privada de liberdade, do que de fato é uma realidade que está acontecendo. Bom, no caso da socioeducação, então a socioeducação, eu vou falar aqui dos adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas. Então, isso já é uma diferença em relação à questão dos adultos. Né? Então, a função da privação de liberdade, no caso dos adolescentes, é a socioeducação, o cumprimento de medidas socioeducativas. Desses adolescentes que cumprem medidas educativas no Brasil, 81% têm entre 16 e 18 anos. 76,2% são pretos ou pardos. 96% são homens. 45% está entre o 6º e o 7º ano. Então, isso é um dado muito próximo, né, da questão dos adultos. Né? Também são jovens, são pretos ou pardos, são homens com baixa escolaridade. Tem um dado sobre a questão da escolaridade que eu acho que é importante a gente falar, que é o seguinte, 34% desses adolescentes, e aí eu estou falando aqui de uma pesquisa que foi elaborada pelo professor Elionaldo Julião, e talvez a Fabiana, não sei, Fabiana, se você participou dessa pesquisa, que é uma pesquisa sobre as trajetórias dos adolescentes, e foi uma pesquisa estatística que eu acho que é muito importante, porque nós temos poucos dados sobre os adolescentes. Nós temos, a gente pode questionar os dados informados pelo Ministério da Justiça em relação aos adultos, mas eles existem, ainda que sejam precários, ainda que sejam questionáveis. Mas em relação à socioeducação, a gente tem poucos dados. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa fundamental para a gente conhecer essa realidade.
Então, 34% dos adolescentes declararam que tem 3 ou mais reprovações. 61% não estavam estudando quando foram presos. E 46 adolescentes não frequentavam a escola há mais de um ano. Eu não sei se a gente é colega da UF, né, mas não sei se a gente já conversou sobre isso, mas eu trabalhei durante 20 anos pesquisando a questão do fracasso escolar. E uma coisa um dado que a gente encontrou é o seguinte: o fracasso escolar, ele mata, né? Ele mata jovens, ele mata adolescentes, mas o fracasso escolar também leva uma multidão de jovens e adolescentes para as instituições de socioeducação, mas também para as prisões. Então, eu acho que para nós que somos do campo da educação, isso nos chama uma responsabilidade que, quando nós estamos na escola, a gente tem que estar sempre atenta, né? Esse aluno multirrepetente, esse aluno com muito baixa escolaridade, esse aluno excluído da escola, é um aluno que fica em situação de muita vulnerabilidade em relação às questões relacionadas à exclusão e violência, né? E que podem levar à morte, mas também podem levar eles para as instituições de privação de liberdade. Com relação às escolas que ficam dentro do Departamento de Ações Socioeducativas, e agora eu estou falando especificamente do Estado do Rio de Janeiro, e aí, para quem não conhece, o Departamento de Ações Socioeducativas é o departamento em que estão as unidades de privação de liberdade para os adolescentes. E aí, as minhas colegas que vão poder me ajudar mais ainda a explicar se eu cometi algum engano aqui em relação a essa explicação. Bom, mas esse departamento, ele tem dentro dele, e aí não só dentro do DEGAS, mas nas instituições prisionais, nós temos escolas estaduais, que eu acho que é uma outra informação que muita gente desconhece. Tem escolas dentro da prisão, né? Escolas do Estado com professoras concursadas pelo Estado. 66% dos adolescentes entrevistados nessa pesquisa que foi feita pelo professor Elionaldo, coordenada pelo professor Elionaldo, acham que os cursos e a escola do DEGAS fazem a diferença nas vidas deles. Eu acho que essa é uma informação importante, né? Às vezes a gente tem uma tendência a achar que o jovem não gosta da escola, não quer estudar, mas o que a gente encontra dentro dessa informação é que eles acham que estudar é importante. Esse dado ele vai de encontro a um dado que eu encontrei na pesquisa que eu fiz no meu doutorado em educação, que eu estudei a situação das mulheres privadas de liberdade, que é uma outra situação que é interessante da gente olhar. E uma das questões que eu encontrei muito presente na fala delas, e eu posso dizer que foi mais, talvez, eu não vou dizer 100%, mas talvez quase 100%, é de que a escola é um espaço importante. Existe um reconhecimento de que esse espaço é um espaço fundamental de aprendizado, né? Para quase a maioria das minhas entrevistadas, e esse dado bate com o dado encontrado aqui na pesquisa. Nesse tempo da pesquisa, e essa pesquisa ela foi publicada em 2019, e esse é um outro dado interessante da gente observar, 39% dos adolescentes declararam não estar estudando na unidade por falta de vagas. Nós acreditamos que hoje essa realidade tenha mudado, né? A gente já teve algumas ações judiciais que impulsionaram um pouco do desencarceramento dessa população que está privada de liberdade. Então, talvez no caso dos adolescentes hoje, eles estejam frequentando. Hoje, então, com a situação da pandemia, eu acredito que o número de adolescentes nos espaços de privação diminuiu consideravelmente, pelo menos é o que as informações que nós recebemos. Então, talvez, se fosse hoje, esse dado não se confirmaria. Mas até ano passado, os adolescentes, embora estejam custodiados, né, pelo Estado, numa instituição de privação que tem como obrigação o cumprimento de uma medida socioeducativa, 39% declara que não está estudando na unidade por falta de vagas. Esse é um dado que eu acho que é assustador, né, porque o Estado não pode negar educação para um adolescente e para um jovem, porque ele tem direito à educação, porque ele ainda está no ensino, na escola básica. Então, esse é um dado interessante. Uma outra questão que eu acho que é importante da gente falar
trazendo um pouco desse panorama de quem são esses sujeitos, é em relação a, por exemplo, o ato infracional. Existe também no imaginário social uma ideia de que os presos são todos, sei lá, uns psicopatas, assim, pessoas extremamente violentas, agressivas, malvadas, mas o que os dados trazem é que a maioria dos crimes cometidos, eles são de roubo ou tráfico de drogas, né? Isso não quer dizer que eu estou aqui fazendo uma defesa, né, de que se roube, que roubar e traficar está tudo bem, mas não se confirma essa ideia, né, da sociedade que são todos uns bandidos, criminosos e assassinos. Então, por exemplo, o dado em relação à questão do homicídio é de 10,42%. Então, a gente pode dizer que 90%, basicamente 90% das pessoas que estão presas não são assassinas, né? Isso pode parecer óbvio para mim, para a Fabiana, que estamos imersas nesse contexto, mas eu acredito que no caso da população de modo geral, isso não se confirma. Bom, esse é um pequeno, rápido panorama aqui que eu trouxe, e aí depois a gente vai ter oportunidade de conversar um pouco mais, e agora vamos para ouvir as nossas colegas. Obrigado, Sandra. Só para avisar os nossos espectadores, eu vou colocar, a Sandra fez referência ao manifesto, eu vou colocar esse manifesto aqui, o link para vocês acessarem o manifesto aqui na descrição do vídeo. Então, só olhar aqui embaixo, achar o link e clicar que vocês vão ter acesso ao manifesto, né? A Sandra, os dados que a Sandra trouxe para nós, eles são muito eloquentes, já dizem muito sobre a necessidade do manifesto, mas eu queria ouvir um pouco a Fabiana sobre como é que vocês chegaram nesse manifesto, o que vocês defendem nesse documento. Boa tarde, agradecer ao Fernando pelo convite, Jaqueline e Michele por estarem aí com a gente, Sandra, Vanusa, duas parceiras já de algum tempo, é um prazer estar aqui com vocês. Situar um pouco, a Sandra fala das escolas dentro das unidades prisionais e socioeducativas. Eu sou uma professora concursada que atuo dentro de uma unidade prisional, né, na Escola Estadual Maria Montessori, dentro do presídio Joaquim Ferreira de Souza. Até novembro nós tínhamos o efetivo de mulheres, eu trabalhei durante 7 anos com mulheres, então é algo que nos cursos de formação de professores passa muito rápido ou nem se passa sobre essa temática, né? Eu fui substituta na UFRJ e orientei algumas monografias e também de especialização sobre a temática, porque quase não se fala sobre essa questão. E é um campo de trabalho para os profissionais. Então, eu estou imersa nesse universo, trabalho com o professor Elionaldo Julião e comecei a analisar junto ao Fórum EJA os dados e os documentos produzidos pela SEDUC ao longo desse momento de pandemia. E eu comecei a me inquietar com a invisibilidade não só da EJA, mas da educação de jovens e adultos em privação de liberdade. Se a EJA já não era tocada, a EJA em privação de liberdade, então, não era nem pensada. Isso me leva a uma inquietação e eu me junto com essas parceiras de outras empreitadas e de outras lutas para que a gente comece a pensar em escrever e produzir algo para que a sociedade comece a refletir. E aí, quando eu falo em sociedade, eu estou falando da sociedade civil, eu estou falando em estar provocando o Ministério Público, o Conselho Estadual de Educação, da gente estar tentando fazer um movimento de estar pensando essa educação que até o momento, da época que a gente começou a escrever o manifesto, ele estava meio que parado. Os primeiros 2 documentos, as 2 comunicações internas, falando sobre a reorganização educacional no Rio de Janeiro, no Estado, ela sequer toca nesse assunto, né? A deliberação do Conselho Estadual sobre o tema também não toca. O primeiro momento em que se toca na educação em privação de liberdade é um documento produzido pelo Dr. Rogério Pacheco, do Ministério Público, onde ele chama atenção que era necessário que a SEDUC fizesse um plano para o atendimento educacional na privação de liberdade.
eu, como alguém que faz parte desse universo, não só como pesquisadora, mas também como professora, que estou no chão da escola, falei, não, precisamos nos movimentar. E nos unimos num grupo de pesquisadoras, mulheres, para desenvolver, para escrever conjuntamente esse manifesto, né? Pensar junto de que forma a gente poderia propor ações e questões para a manutenção desse vínculo entre a escola e aqueles que estão privados de liberdade. A Fiocruz ela traz um documento falando sobre a saúde mental desses sujeitos nesse momento, e ela toca num ponto que para mim é fundamental, que é a ideia da incomunicabilidade, porque eles estavam sem visita de advogado, eles estavam totalmente incomunicáveis. E aí eu peço a todos que estão assistindo que façam um exercício junto comigo, né? Que é o exercício da empatia, de olhar para o outro. Se nós que estamos nas nossas casas, juntos aos nossos familiares, vivendo em quarentena, estamos muitos sofrendo com depressão, ansiedade, angústias. Imaginem aqueles sujeitos que estão privados de liberdade, sem nenhuma informação, vivendo aglomerados. A gente, quando fala em distanciamento social, na privação de liberdade, pelo menos nos presídios, a gente pode falar numa aglomeração de exclusão social, né? A gente sabe que a socioeducação ela conseguiu desencarcerar grande parte do seu efetivo, isso é necessário. O que a Sandra traz de que a gente é a favor de uma política de desencarceramento, né? O Vaquan vai dizer para a gente que a gente vive hoje um estado de penitência, onde a solução é o aprisionamento, é o afastar aquele sujeito da sociedade, mesmo que ele não tenha cometido nenhum crime, nenhum ato infracional, porque ele é um potencial. Ele é preto, ele é pobre, ele mora na comunidade, então ele tem um potencial, como se isso fosse inato a esses sujeitos. Isso é uma construção, uma representação de um Estado que hoje tem como suporte a violência para liberação de armas, para matar os corpos matáveis. Então, se transforma numa justificativa. Então, é nesse sentido que a gente vai desenvolver um manifesto, e esse manifesto vai apresentar alguns dados, inclusive, que a Sandra já trouxe para a gente, vai falar da importância, e aí eu acho fundamental, da intersetorialidade dentro do atendimento dos privados de liberdade, né? A gente precisa sair da ideia de que a cadeia ela vai dar conta de tudo que está ali, da saúde, da educação, da assistência psicológica, do serviço social, dentista. Não, na verdade, a gente precisa que a SEDUC esteja presente, que a Secretaria de Saúde esteja presente. Não é só a SEAP estar presente, a gente precisa que os outros setores estejam presentes e atuantes nesse espaço, né? Então, nesse momento de pandemia, a gente precisa também garantir o acesso à educação. A Fiocruz trabalha com a ideia de que esse link entre a educação, a escola e esses sujeitos é uma das formas de garantir, uma tentativa de garantir a saúde mental dessas pessoas, desses homens e mulheres, jovens e adolescentes que estão privados de liberdade. E aí eu vou trazer uma reflexão, a gente está juntos pensando. A Vanusa vai entrar na área dos projetos, no que está sendo elaborado. Eu vou apresentar para vocês o que está sendo feito dentro das unidades prisionais, né? A gente sempre fala em privação de liberdade e a gente precisa ter sempre o cuidado de distinguir. Eu acho que a Sandra fez muito bem essa distinção entre a socioeducação e a prisão, entre o DEGASE e a SEAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária. As minhas pesquisas caminham muito próximo à SEAP, à educação dentro
das prisões. E hoje, eu digo a vocês que eles não estão tendo nenhum tipo de atividade educacional e que fontes da SEDUC me informaram que essa não atividade ela se liga às dificuldades que a SEAP cria para esse acesso a materiais produzidos pelos professores. Então, os professores, no momento, eles estão produzindo materiais, apostilas, né, a partir do material didático do ensino médio e a partir da Base Nacional Comum Curricular do Ensino Fundamental. Detalhe que essa base ela não contempla a EJA, mas é exatamente essa base que foi informada aos professores que deveria ser o fundamento, né, para a elaboração das apostilas, e que essas apostilas elas seriam entregues aos alunos. Quando eu falo alunos, relembrando o que a Sandra falou, no Rio de Janeiro, menos de 10% do efetivo carcerário tem acesso a atividades educacionais. Então, não estou falando nem de um efetivo enorme, eu estou falando de menos de 10%. Se a gente imaginar que nós temos quase 60 mil presos no Rio de Janeiro, eu estou falando de menos de 6 mil sujeitos que têm direito. E o direito à educação ele não é só para o jovem ou o adolescente, está na nossa Constituição, é um direito de todos. Então, eles também têm esse direito, e está sendo negado nesse momento esse direito a eles. Então, a questão é que essas apostilas não serão entregues porque a SEAP não permitiu por questões de segurança. E trabalhar dentro de uma unidade prisional é entender que a palavra segurança ela tem um poder mágico. Tudo é garantido pela segurança, é mágico. Você não pode, por quê? Pela segurança. Você pode fazer, não pode, pela segurança. Então, a segurança ela é a palavrinha mágica que vai permear todas as relações dentro de uma unidade prisional. E aí eu não estou querendo dizer que a segurança não seja importante. A segurança daqueles que trabalham lá, a segurança daqueles que estão lá dentro, a segurança dos familiares, a segurança dos advogados. Então, a gente precisa pensar na segurança, mas a segurança ela não pode ser um entrave para a garantia do direito dos sujeitos que lá estão. Então, foi nesse sentido e com essas angústias que nos levaram a produzir esse Desculpa. O que não sei por que voltou, desculpa. Eu nem estou mexendo no computador. Eu fico imaginando, essas são as dificuldades que os nossos professores estão vivenciando hoje na educação remota, né? É impressionante. Então, para finalizar a minha fala, dizendo que a gente aponta nesse manifesto o desencarceramento e a gente aponta algumas soluções, algumas ideias. Soluções não, porque eu não gosto, acho que soluções nos trazem uma receita de bolo que não são, que eu desconfio, mas algumas ideias para se pensar a educação nesse momento. E aí eu complemento com a ideia do rádio. O rádio, programas de rádio seriam uma excelente questão para a gente estar pensando. Mais uma vez agradeço, depois a gente vai para o debate mais tarde, e é um prazer estar aqui hoje com vocês falando sobre esse tema. Fabiana, muito obrigado. É isso que você falou, né? As dificuldades técnicas vão acontecendo. Imagina quem está tendo que trabalhar isso todo dia de manhã, a internet cai, o microfone fecha sozinho, o aplicativo dá problema. Mas é isso, te entendemos perfeitamente. Então agora passar para a Vanusa para ela falar um pouco sobre as experiências que ela tem acompanhado nesse campo, para a gente poder conhecer um pouco melhor essa realidade. Ai, socorro! Olá, Sandra, Fabiana, Jaqueline, Michele, Fernando. Obrigada pelo espaço para a gente falar sobre esse tema tão importante, tão
como a Sandra falou no começo, tão falado pela mídia aí, alimentando o senso comum de que só tem perversão e serial killer, né, na prisão, e abandonando discussões sociais muito importantes para a gente entender a constituição de uma prisão, a importância da prisão para a manutenção do sistema capitalista, do racismo estrutural, né? A gente está vivendo dias muito difíceis, né, para a discussão racial, mortes no Brasil e fora do Brasil que tem motivação racista, e a urgência de discussão de coisas que deixam a gente, às vezes, até sem vocabulário para descrever e para expressar o que a gente sente. E entender essas circunstâncias todas é muito importante para a gente entender a própria constituição da prisão, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e em outros países que administram mal o que sobrou e o que constrói o Brasil em cima da escravização do povo negro, dos povos negros da diáspora. Então, a gente está aí, não tem como desvincular a discussão sobre educação nas prisões de outras discussões, né, como discussão racial, por exemplo, entre outras, né, que exigem outras rodas de conversa. Mas a gente está aqui falando sobre as iniciativas de educação, o manifesto que a gente se reuniu para fazer, pontuando aqui que a iniciativa foi da Fabiana, como uma professora que trabalha nesses espaços. Eu sou ex-professora de escola localizada em Presídio, trabalhei 1 ano no Degase e mais alguns anos nas escolas que ficam no sistema prisional de adultos. E depois eu pedi a exoneração do Estado e fui fazer algumas iniciativas de educação não formal e seguir na pesquisa acadêmica, fazendo mestrado e doutorado em educação. Então, aí, nós, no ano passado, com parceria com a Sandra é uma parceira da vida e do trabalho, da pesquisa, a gente montou o projeto Escrevivendo a Liberdade. O projeto está pautado em duas questões fundamentais. A primeira delas é o direito à literatura, né? A gente não tem dificuldade de entender o direito ao trabalho, né, que a Sandra também pontuou, sobre o fato de ter tanta gente sem acesso ao trabalho, como se fosse, e as pessoas falarem como se fosse escolha do interno não trabalhar, porque ele quer vida boa, está no hotel 5 estrelas, né? Então ele quer vida boa, não quer trabalhar. Na verdade, eu acredito que o preso que não quer trabalhar hoje seja uma exceção, né? Se é que há algum ali, deve ter até alguma questão, algum problema mental para ele não querer o acesso ao trabalho. Eles querem, assim como querem acesso à educação também, e o acesso é tão precário, tão pequeno, menos de 10% no Rio de Janeiro, 10% no Brasil todo, só alguns estados escapam a esse número tão pequeno, tão reduzido. E aí, não é a direito à saúde, né? Aí você tem um cenário em que é uma população que está cercada de comorbidades, né? Como dizem as pessoas da saúde, que muito vulneráveis a pegar a Covid. E por conta do superencarceramento, né? Que cria a superlotação, do fato de 10% da população carcerária ter tuberculose, de presídios terem um número muito grande de pessoas com HIV positivo e entre outras situações que tornam tudo muito mais delicado. E eu li que a população carcerária está sujeita a pegar a Covid 55 vezes mais do que nós aqui fora. Então, é muita coisa. Recentemente, a gente teve que lutar para que a população não fosse submetida a ser colocada em containers os que estivessem com sintomas. Agora, a gente está tendo que lutar para que as audiências de custódia não aconteçam online,
Porque você vê bem, a audiência de custódia é aquela audiência que o juiz vai dizer: ok, isso aconteceu, mas você pode voltar para casa e responder em liberdade, porque o crime é assim, assim, assado, ou você vai preso agora. A tendência geralmente é do encarceramento, né? Poucas audiências de custódia não resultam nisso, mas é fundamental que o juiz veja o acusado, porque ele pode ali detectar situações de tortura, inclusive. E ele vendo por vídeo, como é que fica isso? Então, a gente é da educação e se vê precisando lutar no campo do direito, no campo da justiça, contra esse punitivismo que só piora a situação. E aí, nesse contexto, tem o projeto Escrevivendo a Liberdade, que surgiu no ano passado, quando ainda não estávamos submetidos ao isolamento. Nós realizamos oficina de formação de leitores e produção de escrita criativa. É o Luiz Mendes, um escritor brasileiro de São Paulo, que nos deixou recentemente em abril. É um escritor que ele nasceu como escritor na prisão. Cumpriu pena por 31 anos, né? Ele sempre gostava de falar, não, 30 não, tem aí alguns meses, então quase 31. E ele escreveu 5 ou 6 livros de muita qualidade literária, né? Ele surgiu como escritor dentro dos presídios, em oficinas e concursos literários e coisas do gênero. E ali ele descobriu um caminho novo para ele, que ele nunca imaginou que podia surgir. Por quê? Quando nós entramos no Degase, Sandra deve lembrar bem que nós estávamos juntas, nós fomos chamadas pela técnica responsável por receber o projeto, que queria nos orientar acerca de alguns aspectos específicos, e um aspecto era o analfabetismo funcional das adolescentes. Nós atuamos na unidade feminina, no PAC-GC. Ali nós fomos alertadas, não sabem escrever, não leem, tem muita dificuldade. Nós ouvimos bem, né, porque era a experiência de alguém que lida diretamente, mas também temos experiência em educação de saber que o que se considera como saber ler e saber escrever nem sempre corresponde ao uso social da escrita e da leitura, mas a um conceito escolarizado, né, de resultados em provas e outras circunstâncias da educação formal. E para nossa não surpresa, né, porque acho que a gente não se surpreendeu, quando a gente foi para a primeira experiência, no primeiro dia de oficina, a gente fez uma roda de conversa para conhecer melhor as meninas e a gente viu que elas liam, né, que ocupavam a sala de leitura da unidade avidamente, lendo essas séries que os adolescentes costumam curtir, e que escreviam carta todo dia, praticamente, para familiares, amigos, namorados e namoradas, e faziam uso social da escrita. E ali a gente começou a entender também que era fundamental partir desse conhecimento que elas já tinham para construir a nossa oficina, que vem sendo construída até hoje. E aí, então, o primeiro conceito que eu estava falando lá no começo é do direito à literatura, que a gente bebe lá na fonte do Antônio Cândido, um intelectual brasileiro que teve essa contribuição de assim, isso também é um direito incompressível, não só direito à saúde, moradia, trabalho, educação, etc. É preciso também ter o direito à literatura para poder os sujeitos se verem e expressarem e aprenderem sobre si mesmos, olharem para si mesmos. E ele faz lá um apanhado das civilizações que se expressam através da literatura, não só escrita, mas também oral. E essa fonte é importante para a gente. Agora, a gente relaciona ela com a fonte da Conceição Evaristo, que também deu para a gente o nome, né, do projeto, não ela diretamente, mas a inspiração nela, porque ela desenvolve a ideia de escrevivência. O direito da mulher negra, em princípio, né, que ela está trazendo, sobre escrever sobre si mesma, sobre não ser mais lida ou
descrita pela voz de outra pessoa, sobretudo homens brancos, né? E sob o ponto de vista de uma sociedade hegemônica. E aí ela diz: temos direito também a essa voz, né? Eu acho que esse período já passou, mas a gente sempre teve submetido à ideia de que pesquisadores, professores, militantes poderiam dar voz a essa população. Eu acho que isso, em algum momento, foi bem importante, porque era uma invisibilização maior ainda, um silenciamento ainda maior. Mas agora a gente tem que batalhar para que essa etapa seja vencida e que a gente possa entender definitivamente que essas pessoas têm a sua voz e que a gente precisa ser escuta dessas vozes. Então, o nosso trabalho se insere nesse contexto. E quando nós recebemos a notícia de que o isolamento ia começar, lá no começo de março, 13 de março, se não me engano, a nossa oficina ocorre aos sábados, dia 14 nós já iríamos, não podemos mais ir. Eu, muito rapidamente, falei, não podemos deixar de ter algum contato, mas não sabíamos ainda como é que a gente ia fazer isso. Se a educação formal, com estrutura da escola, com tudo conectado em rede, ou quase tudo, né? Passa por dificuldades, imagina a gente para fazer contato com gente privada de liberdade. Mas a gente fez uma articulação com a direção, o Leonardo de Souza, que é o diretor da unidade, é uma pessoa muito comprometida com a abertura para esse trabalho e outros, e aí a gente conseguiu fazer envio de material, e logo rapidamente a gente fez o primeiro envio, porque a minha angústia era dar notícias às adolescentes de que nós não nos desconectaríamos dela, que encontraríamos uma forma de estar presentes e de tê-las perto. Então, em princípio, a gente enviou carta para elas e material de higiene, né, para a unidade, no primeiro dia foi apenas isso mesmo. Nas cartas, a gente procura jogar conteúdo literário, poesia, letra de música, trechos de conto, coisas que tenham a ver com o conteúdo do que a gente está dizendo para elas, mas nesse início a gente só mandou carta para as meninas que faziam, para as meninas e para o menino, né? Tem um rapaz trans no grupo, que eram participantes da oficina. Depois a gente ampliou para a unidade toda e passou a escrever carta para todo mundo. É uma preocupação que eu tenho e que as outras educadoras, né, Jéssica Montuano, Larissa Rios, Beatriz Batistella, Ana Nobre, Fernanda Lucena, que estão desde o começo da formação, e agora, mais recentemente, outros educadores e educadoras se chegaram ao grupo. A gente está com um grupo de mais de 20 pessoas trabalhando no projeto. A nossa preocupação era que carta é uma via de mão dupla. Carta não é uma coisa que você escreva e dê para a pessoa e não espere que ela te retorne. Para que ela seja efetivamente o que o gênero carta pede, tem que haver comunicação, interação, né, entre dois interlocutores. Não estou jogando para um receptor, ou para uma receptora, um texto. Essa receptora ou receptor recebe e pode interagir. Então, nós falamos muito sobre o gênero carta nesse sentido. E outra que me preocupa ferozmente é de um certo moralismo salvacionista que as pessoas têm em relação à população que está encarcerada, que ela se reveste de um poder e de uma autoridade, de uma superioridade da pessoa que está ali para dar conselho, para moralizar, para dizer qual é o caminho. Sem conhecer a pessoa, ela já sabe o que ela fez, o que ela podia ter feito, que isso é o que salva, o seu caminho é esse. Então, esse discurso a gente discutia bastante para abolir das nossas cartas. E aí mandamos o material, papel,
caneta, papel de carta bonito, né, coloridinho assim. E essa aqui foi uma carta em resposta que eu recebi, tá? Tô com ela aqui porque tem um trecho bacana. E aí montamos livretos com uma seleção de contos, crônicas, literatura de cordel, poemas. Montamos, e aí depois, com o tempo, a direção autorizou a gente também a enviar vídeos. Então, nós estamos fazendo leitura de texto literário, a gente envia filme também, de cinema, ficção e não ficção. Elas estavam loucas para ver o filme Minha Mãe é uma Peça 3. O produtor do filme liberou o filme gratuitamente na sua rede em tempo para esse período de pandemia. Aí nós, com a autorização dele, baixamos o filme, levamos para lá em pendrive. O filme foi exibido, foi combinado uma sessão de cine pipoca, e outros filmes de viés mais crítico também. A temática mais ampla possível, né? Para a gente não achar também que a população encarcerada só dá para discutir um tema. Então, o que a gente acha é que a educação precisa se fazer presente. A escola é uma potência, ela tem uma estrutura e uma atenção da comunidade incomparável, né? Seria muito importante que essa referência, esse símbolo, esse sentido que a escola tem para essa população não se perdesse, não se afastasse, que os professores usassem desse sentido para se fazer presentes ali. A gente lê na tese do Elionaldo e outros estudos, e a nossa experiência, né, Fabiana, mostra que o sentido da escola para essas pessoas é muito importante, né? O Elionaldo chega a usar na tese dele a expressão oásis, que ele ouvia durante a pesquisa, está lá no nosso manifesto também. Então, esse oásis não pode, de repente, desaparecer e não estar ali presente de alguma forma. Eu lamento que, para que a escola, né, porque da semana passada para cá, na socioeducação, parece que já há material sendo enviado para as unidades, produzido pelos professores, né? Mais no terreno da videoaula, com conteúdo curricular. Mas eu sei que há colegas que lutam para que essa discussão de currículo seja menor do que tentar entender o momento e verificar o que está acontecendo com essa população e como o que a gente pode fazer para minimizar a perversidade, né, do momento. E então nosso desejo é que a educação ocupe esse lugar, né? Nós somos uma iniciativa de educação não formal, mas nós sabemos que fortalecer a escola é muito importante, porque a escola atinge muito mais gente, ela está presente na vida de muito mais gente, ela tem uma estrutura muito maior e muito maior capacidade de transformação. Lógico que o nosso projeto tem uma capacidade importante de transformação, mas a escola é muito maior, né? E fortalecer a biblioteca escolar, por exemplo, que pode fazer uma mediação. Para a gente tem uma dificuldade aí que é a ausência de mediação. A gente entrega o material, manda cartas, eu mando orientações, mandei diários e sugeri que fizessem o diário da quarentena, e preciso confiar na autonomia das adolescentes que, ao receber o material, deem conta de produzir, de criar, enfim, de se apropriar do material enviado. Mas não estamos lá para mediar. Entendemos que os técnicos de gás também têm esse papel e imaginamos que algo esteja acontecendo nesse sentido, mas também não temos informações precisas sobre, a não ser o que elas mandam para a gente na carta, né? Tem aqui a carta de uma delas, Vavá, que ela me chama de Vavá. Quando os materiais chegaram, bateu maior saudade ainda. Escrever as coisas da gente com vocês. Aí tem essa reticência aí.
Então a gente sabe, né, que está chegando, está acontecendo, porque elas dão notícias para a gente pelas cartas. Mas a gente podia ser mais sistemático isso daí, né? Precisávamos ter uma cultura de informação e de memória maior no Brasil e no Rio de Janeiro. Agora eu preciso parar, porque senão eu vou embora, falo o dia inteiro e não dou espaço para as outras questões, e daqui a pouco a gente tem que trocar uma ideia também entre nós e com as pessoas que estiverem participando. Fernando? É isso. Muito obrigado, pessoal. Acho que quem está acompanhando o canal a essa altura já conhece a nossa dinâmica, né? A gente tem essa primeira parte da conversa aqui, uma mais expositiva, uma interação entre os debatedores, e a gente agora vai para uma conversa interativa com vocês lá no Google Meet. Só antes de passar, Sandra ou Fabiana, querem complementar alguma coisa ou podemos ir logo para o debate com o pessoal? Na verdade, eu queria agradecer e só complementar um pouco do que a Vanusa falou. Eu tenho feito uma pesquisa com mulheres sobre qual o significado da escola para elas, né? A gente fez um questionário e eu estou desenvolvendo esse questionário a partir de alguns autores que trabalham qual é o papel da escola dentro da unidade prisional. E é isso, a escola é esse espaço, apesar das pessoas acharem, não, elas só vão para diminuir a pena, a escola tem um papel só funcional. Não, tem um papel social, um papel psicológico, um papel emocional, de afetos, de carinho, e ter isso longe, não ter isso hoje é muito difícil, não só para quem está privado de liberdade, mas para nós professores também. Obrigada. Então, só para finalizar, né, e para partir para o debate, eu acho que a Vanusa traz uma questão que eu acho que é fundamental, que é o acesso à informação, né? A carta, ela traz comunicação, ela proporciona comunicação, né? Ela facilita com que quem está de dentro, quem está de fora se comunique e saiba o que está acontecendo. Eu acho que essa garantia, né, que a gente não pode perder. E a escola, de certa maneira, ela é um espaço importante, né, um fio meio invisível entre esse espaço de dentro e o espaço de fora. Então, eu acho que isso, no momento que a gente está vivendo, né, de luta antirracista, de luta por transparência pública, eu acho que esse dado que a Vanusa traz, né, do trabalho que ela está desenvolvendo, que é maravilhoso, ele é fundamental, né? A gente precisa garantir a educação, a escola dentro do espaço de privação, as ações educativas, nesse momento, elas possibilitam essa troca de informações. E o que a gente tem tido de informações, né, de parentes, das pessoas que estão atuando mais de perto, de frente da situação de privação, é de que a falta de informação tem sido uma luta, né, tanto para os privados de liberdade quanto para as famílias dos privados de liberdade, para que eles saibam como estão os seus parentes e seus filhos, né? Isso eu acho que é um dado muito importante. É isso, Fernando, vamos conversar agora, né? Vamos para o debate. Sandra, Fabiana e Vanusa continuam conosco agora, a gente vai lembrando. Quem estiver aí acompanhando a gente no YouTube, conversando no chat, eu vou colocar agora o link para a gente ir para o Google Meet com as debatedoras e continuar a nossa conversa. Só para deixar aqui registrado, então, agradecer muito às três, eu aprendi muito hoje, muito bom ouvir vocês, informações super pertinentes, experiências muito bacanas. Agradecer de novo às nossas colegas do Sensibiliza, Jaqueline e Michele, que ajudam a tornar a nossa conversa aqui mais acessível. E é isso, pessoal. Então, nos encontramos agora lá no Google Meet. O link já está lá, vamos conversar. Um abração para todos, até daqui a pouquinho.